Bom dia. Hoje nós vamos contar uma história incrível de um maníaco que se tornou um missionário. É isso mesmo. Você já teve um relato de uma pessoa aí na sua vida, que você conviveu, que você ouviu falar, de uma pessoa que cometia atrocidades ou tinha problemas assim, que as pessoas olhavam pra ela e falavam, ixi, esse daí já tá um pezinho no inferno já. E de repente aquela pessoa experimenta uma transformação por Jesus e ela muda, se tornando totalmente irreconhecível. Aqui nós temos em Lucas 8 a história de um maníaco que se torna um missionário. Portanto, se você que está assistindo esse vídeo é um maníaco, ou menos do que isso, há esperança para você. E há esperança para mim também, não é? Não sou um maníaco, pelo menos não me considero assim por enquanto. E aqui nós vemos que Jesus, ele, após acalmar uma tempestade ali, ele mostrou seu poder sobre a natureza, agora ele vai demonstrar o seu poder sobre os demônios. Ele encarou, acho que o seu maior desafio aqui, referente a casos de endemoniados. Porque era um homem que não tinha jeito, as pessoas tentaram de tudo para conter esse homem aí e não dava certo. E as pessoas acorrentaram ele ali, os soldados. Ele quebrava as correntes e fugia. Fugia para o deserto ali. E o controle que o demônio exercia sobre ele. Quando ele encontra Jesus, aqui no verso 28, ele já se rende, né? Ele já grita e já cai. Mostrando a superioridade de Jesus sobre os poderes diabólicos, os poderes dos demônios, né? Não há demônio que chegue aos pés de Jesus. Tem gente que fica aí com medo, fica adoentado, se aprofundando em estudos exagerados das forças do diabo e das sociedades secretas mirabolantes. Ai, que medo que eu tenho. Ao invés de ir para a palavra de Deus, né? Muito comum pessoas aí serem doentes sem nenhuma necessidade, ficar se aprofundando em estudo sobre o diabo. Você quer saber quem é o diabo? Você tem a palavra de Deus aqui. Aquele homem, ele estava livre, parece, né? Ele quebrava até as correntes que o prendiam, nada podia o deter. E tem pessoas que buscam esse tipo de liberdade, que é uma liberdade em que elas quebram as correntes, em que elas se desfazem de toda e qualquer regra que possa impedi-las de agir conforme o seu querer, mas na realidade o que está acontecendo é que ela está presa por correntes que não são correntes físicas, mas correntes espirituais, por exemplo, na época do carnaval que nós estamos vivendo. As pessoas extravasam os seus desejos carnais mais profundos, né? Beijam aqui, beijam outro ali, tem relação sexual com um aqui, outro ali, e é de tudo quanto é jeito. E faz todo tipo de aberração ali, né? Pessoas se fantasiando de Jesus, zombando, e a outra se fantasiando do diabo, e a gente vê coisas desse tipo aí que são lamentáveis. Esses dias aí eu vi que tem pessoas que estavam zombando até da polícia, né? Ali nas fantasias, né? Então eles se fantasiam ali pra fazer todo tipo de blasfêmia e zombaria da fé alheia, da fé cristã, ou contra instituições e tudo mais, né? E isso acaba meio que parece que sendo impune, pelo menos por enquanto, né? Essas pessoas se sentem livres. Elas veem aquela pessoa que tá indo com a Bíblia pra igreja, com seu terno, sua gravata ou não, com uma roupa normal, falam, nossa, mas esse cara aí sabe que é bom da vida. Mas essa pessoa, ela está acorrentada com correntes espirituais invisíveis. Porque mais cedo ou mais tarde, embora ela talvez não tenha caído em si ainda, ela pode ser vítima de alguma das consequências de se envolver em atos libidinosos dessa forma. Não é pouco que moças se tornam mães sem nem saber quem é o pai, porque teve vários ali para achar os camaradas. Difícil, né? E nem mesmo preservativo a gente sabe que contém 100% de segurança, nem contra a gravidez e nem contra as DSTs, né? Que são doenças sexualmente transmissíveis que as pessoas adquirem aí, infelizmente, depois dessas orgias malucas. Fora acidentes que podem acontecer e outras coisas. E ainda que não cause uma consequência tão visível como essas que eu estou falando, causa uma consequência espiritual muito grande, afastando ainda mais a pessoa de Deus, né? Acho que essa é a pior consequência que a gente pode ter. Quando a gente peca, a gente se sente distante de Deus. É a pior sensação do mundo. E eu acho que todos vocês vão concordar comigo que todo mundo aqui é pecador. Se tem uma coisa que as pessoas, todo mundo aqui tem experiência em pecar, não é mesmo? E aqui ele quebrava as correntes físicas, humanas. Mas as correntes espirituais ele não conseguia quebrar por si mesmo. E aí Jesus chega e o diabo já se rende. Não há luta, não há resistência, não há conflito. Porque Jesus é muito mais poderoso. E aquele homem fala que o nome dele é Legião. Então havia ali... ele era habitado talvez por milhares de demônios ali, provavelmente. E aqui Jesus mostra o seu poder e os demônios falam assim, nossa, por favor, ali, não lança a gente pro abismo, não lança a gente para os porcos ali. E Jesus, ele não porque ele quis obedecer aos demônios, mas seria uma manifestação visível do milagre.
de que os demônios se retiraram de dentro daquele homem e foram para a manada de porcos, se tornando mais visível o milagre. Impactou toda a cidade. Era uma forma ali estratégica para que as pessoas ficassem ainda mais chocadas e a notícia se espalhasse. Pô, meu, não, tava endemoniado mesmo, porque o cara foi lá, pediu para retirar, e os demônios com a voz do cara foi lá e falou para jogar nos porcos, e de repente Jesus fez isso. Os porcos, como malucos, se jogaram dentro do, do lago ali, e isso é uma prova de que o relato aqui não tem espaço para dizer que aqui, não era uma leitura que era feita naquela época, que era endemoniado, mas a pessoa na realidade só estava com problemas psicológicos, né? Tem a questão da força bruta, né? As pessoas que têm certos problemas têm uma força muito grande, maior do que uma força normal. As pessoas que têm problemas mentais das mais variadas espécies. Porém, aqui a gente vê algo sobrenatural. Como assim? Um problema psicológico faria porcos saltarem do monte pro lago? Então isso acaba com o discurso liberal da teologia de que, não, aqui, né, não sei o que, não é bem assim, Satanás não existe, não sei o que, né. Há uma força sobrenatural aqui. E depois que os porcos acabaram se afogando, né, porque porco não sabe nadar, e aqueles que cuidavam dos porcos fugiram, saíram contando da notícia, e eles viram o milagre visivelmente que aconteceu, mas isso não fez com que eles se entregassem a Jesus. Então isso é uma prova de que nem sempre as pessoas vai ver o milagre diante dos olhos dela, ela vai crer. Nem sempre. Tanto que os fariseus viam os milagres de Jesus e falavam que Jesus era aliado do diabo. Então, não há sempre uma prova. Por isso que se as pessoas falam, sua igreja tem que ter mais milagre. E tem, não é? O maior milagre que acontece também é da transformação. Mas o milagre não traz a fé genuína sempre. Essas pessoas elas viram os milagres e expulsaram Jesus, porque esse milagre ele foi de encontro aos seus interesses materiais. E eles ficaram com medo. Pô, mano, e agora? Esse cara aí, nossa, ele tem um poder diferente. Será que a gente vai ter perda material maior aqui? O que será que a gente vai perder mais? Então acaba o milagre. Se o milagre acontecer na sua vida for de encontro com o desejo que você acaricia dentro do seu coração, você vai rejeitar o milagre. E aí Jesus trouxe um prejuízo financeiro com isso. E aqui a gente vê quanto as pessoas já eram assim e ainda são hoje, de que tratam os bens materiais como mais importantes do que a vida humana. Não importava o milagre que aquele homem tinha vivido na vida dele. Que ele era um homem que estava em sofrimento, que era um homem ali que vivia em constante dor e tormento e trazia tormento para as outras pessoas. Isso não importava. O que importava agora é que eles tinham perdido dinheiro. E isso para eles bastava, ignorando completamente a ação de Deus na vida daquele homem. Será que a gente tem sido assim também? A gente tem sido cego pelos desejos materiais, a ponto de que se alguma coisa boa acontece, só que me causa prejuízo financeiro, eu fico bravo, nervoso, revoltado. E aí a última pergunta quais as correntes que te apreendem? Você fala, olha, eu não sou endemoniado, não sai quebrando tudo por aí. Mas há vários graus de possessão demoníaca, né? Inclusive, mas eu não tô querendo pretender aqui dizer que quem me assiste tá assim, tá bom? Mas há vários graus, inclusive aquelas pessoas que são falsos mestres, né? Que são lobos em peles de cordeiro. Pessoas que aparentemente são normais, não saem quebrando tudo por aí. Abrem a boca com uma voz suave, mas falam mentiras. Porque quem não estiver atento no estudo da palavra de Deus vai passar desapercebido e vai falar amém. Olha quanto é perigoso. O diabo tem várias estratégias. Mas qual a corrente que me apreende? Talvez não seja endemoniado, mas eu tenho um vício que eu luto contra ele ainda hoje. Ou algum pecado que não seja um vício. Aliás, até a fofoca é um vício, né? Falar mal dos outros é um vício também. Ruim. Que destrói vidas. Que acuse e até pode te condenar inocentes. Mas qual é o tipo de prisão que você se envolveu? Talvez você entrou nessa prisão achando que ia ter uma vida mais livre, mais plena, mas agora você se vê acorrentado. Não com correntes físicas, mas com correntes do diabo. E saiba que o meu desejo para mim e para sua vida é que Jesus nos liberte de toda essa corrente que nos atrapalha a viver plenamente em liberdade em Cristo Jesus. A minha oração é essa, por mim e por você que está me assistindo aí. Jesus tem poder. O problema é que a gente atrapalha ele. Com o nosso ego, com o nosso desejo por prazeres, por bens materiais, e a gente impede a ação dele. Quando ele começa a mexer onde a gente não quer que ele mexa, a gente começa a se opor. É preciso renunciar ao ego. Pode ser doloroso em primeira instância, mas no final vale a pena. As pessoas valem muito mais do que bens materiais. Às vezes nós ficamos mais felizes quando tem R$ 1.000 na nossa conta do que quando há uma vida transformada por Deus. Isso tem algo muito errado com o nosso cristianismo.
A missão da igreja é muito mais do que arrecadar dinheiro. A missão da igreja é salvar vidas. As vidas são importantes. As pessoas não são números para batismo, que cada batizado é mais dízimo. Não, não é. Não é assim que a gente tem que ser. Uma igreja ela pode dar muitos dízimos, mas isso não significa que sua espiritualidade está boa. Porque às vezes dar 10% pode ser fácil. Mas e entregar o seu coração? Entregar os seus desejos pecaminosos para que Jesus transforme? Pode ser que seja muito mais difícil. Que as instituições não sejam um fim em si mesmas, só para angariar dinheiros e superinchar dentro de si. Porque quando a instituição parar com a sua missão de salvar pessoas, ela perdeu o seu sentido. Seja as instituições da igreja, quanto nossa vida particular. Que Deus abençoe você, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, conte aquilo que Deus fez na sua vida. Coloque nos comentários, como aquele homem de Gadara. Jesus falou para ele, olha, você não vai vir comigo, mas você vai voltar para sua família, para sua terra e contar tudo o que Deus fez por você. Conte nos comentários o que Deus fez da sua vida. Que correntes Jesus te libertou. Conto com o seu comentário. Até mais.